Oi, tudo bem com você? Eu sou a professora Carol, aqui da Educação Domiciliar Adventista, e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema muito legal, que seria as férias na educação domiciliar. Mas antes de mais nada, já deixa a sua inscrição aqui no canal, a sua curtida e, é claro, deixa um comentário que se você tem alguma dúvida de como começar a educação domiciliar aqui no Brasil, que eu vou te deixar o meu número aí embaixo para eu te enviar o nosso e-book 6 passos práticos para praticar educação domiciliar aqui no Brasil, totalmente de graça, diretamente no seu WhatsApp. Ou então me chama lá no direct do nosso Instagram, @missãoeda7, que eu faço a mesma coisa para você. Eu vou te enviar esse presente, tá bom? E dito isso, vamos começar entendendo o que seria uma férias, né? O que são férias? Férias nada mais é do que alguns dias, algum tempo em que você separa para descansar de alguma atividade, seja ela profissional ou de estudos. Só que geralmente o que acontece? Essas atividades são atividades maçantes, que consomem a maior parte do seu dia de uma maneira muito caxias, vamos dizer assim, de uma maneira que você realmente não tem tempo para respirar para outras coisas. Então, quando uma criança vai a uma escola, geralmente ela passa a manhã inteira, ou então a tarde inteira, ou às vezes até mesmo o dia inteiro dentro de uma sala de aula, fazendo algumas atividades, talvez no pátio da escola, chega em casa e ainda tem mais dever de casa para fazer. Então ela fica ali numa boa parte do dia cumprindo essa tarefa maçante. Só que nós sabemos que o cérebrozinho da criança, principalmente antes dos 10 anos de idade, não estão preparados para tudo isso, mas para isso eu vou deixar alguns vídeos linkados aqui no final do vídeo para você assistir, falando tanto sobre a carga horária na educação domiciliar, tanto em quando o seu filho deve começar a aprender a ler ou a escrever, quando o seu filho deve começar a ser alfabetizado. Já que a gente está falando da educação domiciliar, já que esse canal aqui é sobre isso, então eu convido vocês também a entenderem o que é a educação domiciliar. Por mais que no termo em inglês homeschooling, na tradução livre, seja uma escola em casa, né, uma casa que está ali servindo de escola, se nós formos olhar no ponto de vista da verdadeira educação, que é o que nós pregamos aqui na Educação Domiciliar Adventista, nós vamos ver que trazer uma escola para dentro de casa é algo completamente antinatural, é algo que vai completamente contra a essência da educação domiciliar. Porque na escola o que acontece? Nós temos um padrão, onde todas as crianças daquela idade têm que seguir aquele mesmo padrão e chegar naquele mesmo ponto de maneira específica, e tem que ser ali na nota 10, nota A+, senão ela é uma pessoa que não é inteligente. Quantas vezes a gente vê histórias de crianças que são chamadas de burras na escola porque não conseguem alcançar uma ou outra nota. O que acontece muitas vezes é que o sistema, ele esquece que existem múltiplas inteligências. Então, às vezes, uma criança que tem a área da matemática mais desenvolvida não vai ter tanto a área da música tão desenvolvida. Ou a área da arte, às vezes tem, porque a música e a matemática também têm ligações, mas às vezes não. Às vezes a criança ela tem mais interesse em história, às vezes ela tem mais interesse nas ciências da natureza, e por aí vai. Só que a escola ela exige um padrão para a criança em todas essas matérias. Sendo que quando ela está em casa, de acordo com a verdadeira educação, os pais, sendo as pessoas que mais conhecem essa criança, vão observar a criança para ver quais são os interesses delas, quais são as maiores dificuldades, e vão alimentar essas coisas da maneira correta, de maneira personalizada para essa criança, tornando o tempo do estudo algo muito mais leve. E eu digo isso por quê? Porque a criança não vai deixar de aprender matemática só porque ela gosta mais de biologia, mas talvez ela tenha um tempo a mais para estudar por si mesma a biologia, para explorar mais tempo, talvez a natureza ao seu redor, e tenha uma ajuda personalizada na hora da matemática. E isso vai fazer com que essa criança se torne um adulto de excelência na área que Deus deu para ele, no dom que Deus deu para ele, conhecendo sim um pouco de tudo, mas se especializando naquilo que Deus entregou para ele. Outro fator importante também é que na escola, justamente por termos várias crianças ali de identidades diferentes e sabendo que o professor, por mais que queira, não consegue dar tanta atenção para cada uma daquelas crianças, porque aquelas não são, muito provavelmente, as únicas crianças que ele ensina durante a semana. Às vezes tem 1, 2, 3, 4 turmas durante a semana, não dá tempo de aprender sobre cada criança ali naquelas horas que estão juntos, sem falar que não estão convivendo em casa e tudo mais. O professor, por mais que ele queira, não consegue saber de tudo sobre aquela criança. Então,
ele vai ser obrigado, por mais que ele queira fazer diferente, por mais que ele tente fazer diferente, assim a fazer um estudo padrão para todas as crianças. E isso faz com que se gaste mais tempo também e se desgaste as crianças, por mais que o professor tenha boa intenção. Não estou aqui falando mal dos professores, até porque eu também já fui professora. Nós aqui da EDA já fomos professores e continuamos sendo de certa forma, né? Porque isso não é uma coisa que você deixa de ser. Só que a gente sabe que é muito diferente educar uma criança estando ali em casa e educar uma criança estando numa escola, por mais que a escola seja diferente, por mais que os professores queiram. Enfim, para a gente finalizar esse ponto, eu quero que vocês entendam que a escola ela gasta muito mais tempo do que o necessário. Às vezes uma criança já pegou uma atividade, só que ela tem que continuar naquela atividade porque o outro coleguinha ainda não pegou. E às vezes é o contrário, o coleguinha não pegou aquele ensinamento e ele tem que passar por cima daquilo ali, tem que parar de revisar aquilo ali para poder passar para a próxima matéria, porque senão ele vai ficar atrasado. Então pronto, eu já expliquei de uma maneira bem longa até o que são férias, né, que é essa pausa desse estudo pesado e o porquê que esse estudo acaba sendo mais pesado para a criança. Então, quando a gente vai para a educação domiciliar, na verdadeira educação, a gente consegue fazer com que a educação seja mais leve, mais personalizada para cada uma dessas crianças, não tendo necessariamente a necessidade de uma pausa, assim como nas escolas, para que a criança venha a descansar daquilo. Porque se ela precisa descansar, é porque ela está cansada daquilo. E se ela está cansada, mas de uma maneira de fatigada, cansada daquilo, não quer mais olhar para aquilo, então uma simples férias não vai funcionar. O jeito de ser feito tem que mudar. E é isso que nós do EDA apoiamos. Fazer cada coisa no ritmo natural, biológico e pessoal de cada criança vai fazer com que toda a caminhada do aprendizado seja de uma maneira muito leve e até mesmo divertida. Porque muitas das vezes a gente acha que os estudos, que a educação estão presas somente nos livros. E sim, os livros são muito importantes para todos nós, de todas as idades. Mas a prática para a criança, principalmente antes dos 10 anos, é a parte principal da educação dela. Então a criança, se ela consegue aprender brincando, se ela consegue aprender no dia a dia da sua casa, se ela consegue aprender enquanto faz uma comida, questões matemáticas como fração, como química, muitas das vezes, quando coloca um fermento junto com a água e ele espuma daquela maneira, por que que isso acontece? Se a família consegue integrar na rotina da criança toda essa educação, ela vai viver praticamente como se fosse uma grande férias. Eu vi uma frase muito interessante esses dias, que é: a criança ela não tem diferença entre o viver e o brincar. Tudo que ela faz para ela é muito lúdico, tudo é novidade. Pensa bem, a criança nasce, ela nunca viu o céu. Então, as primeiras vezes que ela vê o céu, isso vai ser uma novidade. A criança começa a conseguir botar a mão nas coisinhas, aquilo ali é uma grande novidade. Ela nunca viu um pedacinho de pano, então aquele pedacinho de pano é uma grande novidade. Uma criancinha já um pouquinho maior nunca cozinhou, para ela isso é uma grande novidade e um grande aprendizado. É claro que a educação nos livros também é importante, tanto que nós temos a coleção Família Educadora disponíveis para vocês lá no nosso site. Mas essa coleção, justamente, ela também incentiva muito a prática das coisas no dia a dia, porque isso faz com que a criança se sinta feliz aprendendo. E aí, com isso, a gente chega no outro ponto, de que não é necessário seguir o calendário escolar do mundo, porque às vezes a gente se pega muito pensando no MEC. Nós já temos um vídeo aqui falando por que o MEC não tem relação com a educação de crianças. Nós nos pegamos muitas vezes pensando na BNCC: será que meu estudo está sendo feito de acordo com a BNCC, com a Base Nacional Curricular Comum? A questão é que justamente, nós também temos um vídeo falando sobre isso, a questão é que a Base Nacional Curricular Comum, como o nome já diz, ela é uma base e ela é comum. Ela é uma coisa muito genérica, ela não é personalizada para cada criança. Então você consegue fazer coisas muito além quando você se desprende dessas nomenclaturas, quando você se desprende desse calendário escolar de tem 2 meses de férias no final e começo do ano, tem mais 2 semanas de férias ali no meio do ano, e o resto do ano a criança tem que correr para conseguir aprender as coisas. Ninguém consegue aprender as coisas com essa pressão toda. Pode até aprender para um momento de prova. Vou fazer um Enem e corri ali estudando a coisa ali, decorei um monte de informação. Preste atenção, depois de 10 anos, você vai lembrar de todas as informações que você fez no Enem? Você lembra de todas as informações que você recebeu na sua faculdade, talvez? Ou se você não fez na faculdade, você se lembra por acaso de todas as informações que você fez nos anos escolares? Cada uma delas?
nós não lembramos, porque nós só lembramos daquilo que nós praticamos. E quando nós praticamos aquilo que gostamos, aí nós aprendemos muito mais. Então, novamente, a verdadeira educação, ela vai fazer com que a criança se sinta bem praticando, ela vai realmente aprender, ela não vai só decorar para passar numa provinha. E o que mais estressa as crianças numa escola, geralmente, são as épocas de prova, porque a educação é feita de uma maneira tão atropelada, destruindo a necessidade biológica e fisiológica da criança, que ela vai ficar naquele estresse, e no final do ano ela precisa de mais férias para descansar. Então, não precisamos nos preocupar com o calendário escolar quando praticamos uma verdadeira educação. É claro que nós podemos sim separar talvez uma semana de férias para sairmos para alguma coisa e nesse momento nós não vamos levar os livros da coleção Família Educadora, por exemplo, quando formos fazer uma viagem para conhecer outro estado. Mas mesmo assim, se você é uma família educadora no sangue mesmo, você já tem essa tática da educação domiciliar, você vai sempre estar ensinando alguma coisa para a criança, mesmo que vocês não percebam, porque está no sangue. Porque fica rotineiro, fica algo natural e isso é muito bonito. Então, às vezes, você vai estar ali vendo uma montanha nova, uma praia nova, um declínio novo e vai estar aprendendo geografia. Às vezes, você não vai saber uma resposta e vão pesquisar juntos ali no meio da viagem sobre algum pássaro que vocês encontraram. A educação domiciliar é muito legal, porque por mais que você possa, assim, tirar umas férias do livro por algumas semanas ou por alguns dias, vocês nunca tiram férias, porque vocês estão sempre aprendendo. E isso não é cansativo, isso não fadiga nem a criança nem a família, porque se torna algo natural. E isso é tão lindo quando nós nos desprendemos desse sistema, quando a gente perde esse medo de não fazer igual ao sistema, que nós vemos os resultados de uma maneira muito melhor. Porque eu recebo muitas mensagens de famílias, de mães principalmente, com medo de não conseguir dar conta, de não conseguir ensinar o filho o suficiente para que ele venha a passar numa faculdade no futuro. E eu não julgo de maneira nenhuma essas famílias, essas mães, porque simplesmente o que o sistema nos pregou pra gente esse tempo todo, essas últimas décadas todas, é que se a criança não está na escola, ela não consegue uma vida no futuro. Mas nós temos indício de todas as famílias que realmente se dedicaram à educação domiciliar. E eu não estou falando só de famílias que tiraram as crianças da escola e negligenciaram a educação dentro do lar, porque isso também existe e isso é muito perigoso, isso não é educação domiciliar, isso realmente é negligência intelectual. Mas quando a família ela retira a criança da escola, faz toda a desescolarização certinha e investe naquilo ali, virar realmente uma família educadora, os resultados são incríveis, são sempre superiores nas notas, vamos dizer assim. A minha história, vocês já conhecem um pouco, tem aqui no canal um pouco sobre a história da escola da nossa família, que foi a escola que eu cresci e tudo mais, foi praticamente um homeschooling sim, porque era bem diferente, mas eu vou deixar vocês também assistirem esse vídeo. Mas o que acontece? No meu ensino médio, foi praticamente só realmente educação domiciliar. Eu fiz as coisas realmente no autodidatismo. Então eu tinha lá o meu cronograma, eu estudava lá as minhas horas diárias, ia pesquisando por conta própria, fazia pesquisas diárias do meu interesse. E quando fui fazer a prova para entrar na faculdade, eu saí com uma das maiores notas. E assim, e isso não é, obviamente, para me gabar ou nada do tipo. Quando eu fiz também a prova do Enseja, para conseguir o meu certificado do ensino médio, minhas notas também foram altas. E eu não precisei me desesperar na época do estudo. Eu não fiquei desesperada estudando pro Enseja. Eu só fiz uma revisão ali, porque revisar é sempre bom. Eu fiz uma pequena revisão, fiz alguns testes e simulados, porque a gente sabe que essas provinhas, assim, geralmente elas nem são sobre conhecimento, elas são muito sobre você passar na pegadinha. Então, tem 3 perguntas, tem 3 respostas muito parecidas, você tem que escolher uma delas ali. É sempre muito na base da pegadinha, isso também é muito feio, porque não ensina as pessoas a estudarem para conhecerem, e sim estudarem para passar numa pegadinha. Mas enfim, o que eu queria dizer é que mesmo fazendo a educação de maneira totalmente diferente do que a maioria das crianças do Brasil, do que a maioria do sistema propõe, eu consegui uma das notas mais altas quando eu fui entrar em um local que o sistema dominava. Porque o sistema realmente ele não quer que as crianças aprendam, ele quer manter a sociedade realmente num padrão comum, numa base comum, não quer que chegue no topo, numa base nacional comum e não no topo da nação. Porque se as pessoas começam a pensar, elas começam a não aceitar as coisas erradas que acontecem pelos governos e tudo mais. Eu não estou aqui falando sobre política, eu estou aqui falando em um âmbito geral, independente se é esquerda ou direita, sempre tem uma picuinhazinha que acontece no poder, porque quem tem poder geralmente quer fazer algo que seja bom para si. Mas, como eu estou falando, não estou falando de política aqui, eu estou falando de um sistema geral. E é isso, não tenham medo de se desprender de todo esse sistema que está, assim, fixado na nossa cabecinha. Eu sei que é novidade, eu sei que é muito diferente, eu sei que a gente cresce escutando que tem que ser assim e que você parece um monstro quando você quer ir contra essa maré. Mas acredita em mim,
vale muito, muito a pena ir contra toda essa maré. E dito tudo isso, eu espero que vocês façam a melhor escolha para a família de vocês. E lembrando que nós estamos aqui para apoiar vocês, famílias educadoras. Dê uma olhadinha lá no nosso site missãoeda.com.br, que nós temos muitos conteúdos disponíveis para vocês. Aqui no canal também tem muitos vídeos já, vocês podem estar sempre revisando todos esses conteúdos. Tendo alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp também, que a gente vai estar encaminhando. Lembrando que nós também produzimos avaliações psicopedagógicas, caso vocês queiram ter um documento que traga um pouco mais de segurança para vocês, porque por mais que eu fale que pode se desprender do sistema, eu sei que é difícil, não é algo fácil, porque realmente é uma grande novidade, mas segura na mão do Pai, segura na mão de Jesus, que Ele vai estar te guiando nessa história. São muitas famílias, são dezenas de milhares de famílias educadoras espalhadas no Brasil. E muitas delas estão tendo sucesso, porque estão se dedicando realmente a isso. E o Senhor está guiando. Por mais que tenham perseguições, por mais que seja mais difícil ir contra toda essa maré, os resultados são muito maravilhosos. Fiquem com a graça e a paz de Jesus, e que o Senhor abençoe a sua família educadora. Tchau!